Meus irmãos e irmãs, meus amigos e amigas, patriotas, segura isso aqui que eu vou falar porque o clima esquentou de vez. O Lula surtou e passou mal ao vivo depois de ser encurralado por Fábio Bolsonaro e agora, em total desespero, correu para os Estados Unidos para se humilhar a Donald Trump e implorar que ele não interfira nas eleições brasileiras. Um movimento que revela o terrível medo da esquerda, porque tem muita coisa mal explicada e, segundo o que circula nos bastidores, Lula e o seu entorno sabem que existem verdades incômodas, documentos e informações nas mãos de Donald Trump sobre o que realmente aconteceu em 2022 que pode vir à tona nessas novas eleições brasileiras. E isso estaria tirando o sono de muita gente em Brasília, inclusive do Lula. Lula vai até a Casa Branca logo depois. Mas, Márcio, essa visita ela é estratégica no ano de eleição aqui no Brasil, eleição presidencial. Essa é uma apuração minha no Palácio do Planalto, que eles veem uma oportunidade do presidente Lula fazer uma vacina para evitar qualquer interferência ou tentativa de interferência nas eleições aqui. Lula quer tentar convencer Trump a não interferir na fiscalização das eleições brasileiras. Fato que explica muita coisa. O cerco está se fechando, o jogo está ficando pesado e o que antes era tratado como teoria da conspiração, agora começa a ganhar corpo nesse debate político com sinais de que a pressão externa pode aumentar a cada dia, gostem ou não. Mas antes de eu entrar de cabeça nesse assunto, eu peço encarecidamente que vocês deixem o like agora mesmo nesse vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações, porque vídeos como esse aqui costumam ser segurados e enterrados pelo algoritmo. E a tua interação faz esse canal, essa informação chegar a mais pessoas, tá? E já te aviso, o vídeo que eu vou mostrar na sequência é forte, é impactante, pode mudar a forma como você está enxergando tudo isso na política. Então assista até o final, porque o pau tá quebrando, tá? Não tem mais espaço para fingimento. E dessa vez parece que não tem mais saída para quem está diretamente envolvido nesse enredo político explosivo. Bora reagir ao vídeo? Depois eu volto dando as minhas considerações. Meus amigos, vamos acompanhar aí o Lula em total desespero nesse último discurso dele, já porque o Flávio Bolsonaro já mobilizou a direita brasileira, a direita está fortalecida, a direita está se reorganizando e o desgoverno Lula está desesperado. Vamos acompanhar esse vídeo. É preciso que a gente se lembre que vai ter uma eleição. E é importante se lembrar que se a gente não for esperto, a mentira vencerá a verdade. Então eu estou contando essa história para vocês porque eu vou dizer como que é as coisas. Fique esperto. Fique esperto. Vocês viram que destruir, com 3 porradinhas que eu dei, destruí 2 moedas que demorou tempo para fazer. Com 2 porradinhas. Então, para destruir é muito fácil. Eu sei como é que nós pegamos esse país em 2023. Eu sei como é que nós pegamos esse país. Nós estamos chegando na hora da verdade. Quando vocês receberem uma notícia no Zap, antes de vocês passarem para alguém, se certifique se o canalha que passou para vocês não está reproduzindo uma outra coisa que o outro canalha fez. A gastança do governo Lula 3 é tanta que em 2030 a dívida bruta pode chegar a 100% do PIB. Acredita nisso? A informação é da Instituição Fiscal Independente. É o mesmo que dizer que tudo o que o Brasil produz em um ano inteiro será só para pagar a dívida. Isso até que funciona em países ricos, como o Japão e os Estados Unidos. Mas no Brasil, aqui, a moeda é fraca, juros estão altíssimos e a credibilidade fiscal é zero. A conta não fecha. Você emprestaria dinheiro para quem tem fama de caloteiro? Pois é. Esse é o caminho que o nosso país vem trilhando. Economistas ouvidos pela CNN chamam de bomba relógio fiscal os mais de 300 bilhões já gastos fora da meta oficial desde 2023. É gasto extra que não estava previsto no orçamento. Enquanto isso, o governo promete zerar o déficit, mas o mercado projeta um rombo de 69,9 bilhões em 2025. E o próprio governo já admite o déficit de 26 bilhões. Ou seja, a meta de zero virou mais uma ficção.
E não para por aí. Eles ainda criam programas eleitoreiros, sem dizer de onde vai sair o dinheiro. O pé de meia é um exemplo perfeito. O TCU travou 6 bilhões do programa e deu prazo para o governo explicar de onde viria a verba. Programa bonito no papel. Fizeram até meinhas e mandaram aos parlamentares. Mas quem paga? A gente? Dinheiro público não é um saco sem fundo. Outro exemplo. O programa Gás do Povo, lançado em setembro. O governo prometeu 3 bilhões e meio de reais para garantir botijão de gás gratuito a 15 milhões e meio de residências, o que representa cerca de 50 milhões de pessoas. Só que no orçamento original de 2025, o valor previsto para o antigo auxílio gás era muito menor e o governo precisou mandar um ajuste bilionário para bancar a expansão do programa. Percebem o tamanho da gastança? E olhem que aqui eu nem falei dos 150 bilhões de reais que devem ser gastos com o Bolsa Família em 2025. Não citei as isenções fiscais bilionárias. Tudo isso pode parecer bom agora, mas a conta chega. Os economistas deram um alerta. Nós estamos minando a arrecadação e ampliando o déficit. E o governo faz como sempre, ouvido seletivo. No final das contas, amigos, sobra dívida, falta dinheiro para investimentos e quem deveria administrar só empurra a conta com a barriga. O recado está dado. Ou o Brasil corta gastos e recupera a credibilidade, ou a conta vai chegar mais cara em juros, inflação e impostos. E quem será mais uma vez que terá que pagar essa conta? Bom, mas em meio a esse cenário eleitoral desfavorável ao atual governo, Lula prepara uma ida aos Estados Unidos. E o motivo é bem curioso. O presidente Lula vai até a Casa Branca logo depois. Mas, Márcio, essa visita ela é estratégica no ano de eleição aqui no Brasil, eleição presidencial. Essa é uma apuração minha no Palácio do Planalto, que eles veem uma oportunidade do presidente Lula fazer uma vacina para evitar qualquer interferência ou tentativa de interferência nas eleições aqui. Lula quer tentar convencer Trump a não interferir na fiscalização das eleições brasileiras. Fato que explica muita coisa. Não podemos esquecer que as eleições de 2022 tiveram a interferência direta do governo Biden contra a candidatura de Bolsonaro. Quando Elon Musk ainda integrava o governo Trump como secretário de eficiência governamental, ele descobriu que parte significativa do orçamento do governo, ou seja, dinheiro do contribuinte americano, estava sendo injetado em uma agência chamada USAID, que teoricamente deveria ser responsável por financiar programas humanitários pelo mundo, mas que, ao contrário disso, interferiu nas eleições brasileiras. I'm telling you right now, if USAID did not exist, Bolsonaro would still be the president of Brazil, and Brazil would still have a free and open internet. Lula está desesperado. O seu entorno acredita que neste ano o governo americano também vai interferir nas eleições brasileiras. Só que desta vez não para beneficiar a esquerda e o PT, mas sim Flávio Bolsonaro. Essa suposta interferência revela muita coisa do atual cenário geopolítico da América Latina. Inclusive a curiosa retirada da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e a aproximação inesperadamente amigável entre Trump e Lula, um socialista historicamente anti-americano e aliado de Nicolás Maduro. Nada disso é aleatório, e é exatamente esse jogo de bastidores e essa suposta interferência na eleição deste ano que vamos analisar. Aqui no Brasil, esses recursos foram destinados para ONGs de esquerda como o Sleep Giants, o Instituto Felipe Neto e outros. A atuação da USAID fez com que Mike Pence afirmasse diversas vezes que a interferência da agência no Brasil impediu que Bolsonaro fosse eleito presidente novamente. Como a gente sabe, nas eleições de 2022, o TSE, uma corte que não existe em nenhuma democracia do mundo, agiu claramente para beneficiar o candidato que foi tirado da prisão. Nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia. O TSE proibiu Bolsonaro de usar em suas campanhas as imagens do 7 de setembro, de seu pronunciamento em Londres no enterro da rainha, seu discurso na ONU. O proibiu também de fazer lives na sua casa oficial, de falar nas redes sociais sobre a suposta relação entre o PT e o PCC,
sobre a morte de Celso Daniel, sobre a ligação de Lula com o ditador da Nicarágua, sobre a defesa de Lula a pautas progressistas, como a legalização de interrupção de gravidez. Tiveram também as denúncias de que as propagandas de Bolsonaro foram boicotadas no Nordeste, que é o maior curral eleitoral do PT, um escândalo que ficou conhecido como Radiolão. Isso sem falar na censura que foi instaurada no país para calar as vozes conservadoras nas redes sociais. Centenas de canais foram desmonetizados, perfis foram bloqueados, jornalistas foram presos, parlamentares sofreram busca e apreensão e tiveram seus passaportes cassados. A Jovem Pan teve que retirar de suas plataformas essa declaração da senadora Mara Gabrilli sobre o caso Celso Daniel. Ronan Maria Pinto, se ele não fosse pago, ele ia entregar o Lula como mentor do assassinato do Celso Daniel. Esse é o teor da chantagem. E o Lula pagou. Como é que alguém que não tem nenhum envolvimento pagaria? O Lula pagou os 12 milhões da chantagem, sim, para o Ronan Maria Pinto calar a boca e ficar quieto. A Brasil Paralelo foi impedida de lançar um documentário sobre o atentado que Bolsonaro sofreu em 2018. Ou seja, a censura prévia, que é taxativamente proibida na Constituição Federal, foi plenamente institucionalizada, como a própria Carmen Lúcia afirmou. Não se pode permitir a volta de censura sobre qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta é a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente ao do segundo turno, para que não haja o comprometimento da lisura, da rigidez, da segurança do processo eleitoral e dos direitos do eleitor, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima. Mas ao contrário do que a Carmen Lúcia ingenuamente achava, esse estado de exceção não ficou valendo só até o fim das eleições, mas perdura até hoje. Ou seja, não precisa ficar insistindo que houve fraude nas maquininhas do Bangladesh e do Butão para concluir que algo de muito errado não foi certo no processo eleitoral que colocou um ex-presidiário na presidência da República. Nesta imagem, podemos ver Lula recebendo o abraço de 60 milhões de eleitores. Bom, em setembro do ano retrasado, quando as eleições da Venezuela começaram a ser contestadas por fraude, o procurador-geral da ditadura venezuelana, Tarek Saab, acusou abertamente o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva de ter sido cooptado pela CIA e de atuar como um porta-voz dos Estados Unidos. Para mim, Lula foi captado. Lula foi captado em prisão. Essa é minha teoria. Ele não é o mesmo que foi o fundador do PT. Parte de esa llamada izquierda captada por la CIA y por los Estados Unidos, en América Latina ahorita tiene dos voceros, que son Lula, que no es el mismo que sale de prisión por todo lo que se le acusó ahora, no es el mismo en nada. Esta declaração foi feita durante uma transmissão no canal estatal Globovision. O PGR do Maduro ainda comparou a vitória de Lula em 2022 com a vitória de Maduro. Ele afirmou que Lula, assim como Maduro, só ganhou porque um tribunal eleitoral determinou sua vitória através de uma sala eleitoral, a famosa salinha secreta do TSE, onde as caixinhas do Bangladesh e do Butão são apuradas. Pero el Lula que va preso por corrupción y que de pronto aparece habilitado como que no hizo nada, gana la presidencia, pero usted ganó, señor Lula, tanto que se mete en los asuntos internos de Venezuela, se lo digo, usted ganó porque un tribunal electoral determinó su victoria a través de una sala electoral. Ou seja, o PGR venezuelano, ao defender o processo eleitoral do seu país, apontou para as eleições brasileiras, dizendo que existiu uma ligação entre Lula, os Estados Unidos e a CIA. Recentemente tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos. Agora, o que precisamos entender
é que a era democrata acabou nos Estados Unidos. Trump trabalha para amenizar o estrago feito por Joe Biden e, assim, redesenhar a América Latina. O Laranjão não invadiu a Venezuela e capturou Maduro por causa do petróleo. Da mesma forma, o narcotráfico serviu apenas como uma moldura jurídica para legitimar a operação. Neutralizar um ditador sanguinário foi o meio, o instrumento. O objetivo real foi criar um precedente e enviar um recado claro, direto e incontornável para toda a América Latina e, sobretudo, para a China. A mensagem foi simples e brutal. Quando julgarmos necessário, atravessaremos a linha. No nosso quintal não haverá mais tolerância a projetos de poder baseados no socialismo, nem a regimes hostis aos interesses americanos. A era de influência do Foro de São Paulo acabou. É disso que se trata. Agora preste atenção na manchete que saiu no Jornal da Band ano passado, logo após a captura de Maduro. Abre aspas. Após a ação na Venezuela, Lula vê risco de interferência dos Estados Unidos nas eleições. Fecha aspas. Segundo a reportagem, nos bastidores diplomáticos, a avaliação é clara. A operação americana contra a Venezuela vai muito além de petróleo ou de uma simples troca de regime. Trata-se de um reposicionamento estratégico de Washington na América Latina. A matéria afirma ainda que o episódio se encaixa numa diretriz adotada pelo governo Donald Trump, que prevê a reorganização da presença militar dos Estados Unidos para enfrentar ameaças urgentes com um foco renovado no hemisfério ocidental. A captura de Maduro e a aproximação aparentemente amistosa de Trump com Lula, que é sabidamente anti-americano e apoiador do regime venezuelano, não são movimentos contraditórios, são peças da mesma engrenagem estratégica. Menos de 48 horas após a operação militar americana em território venezuelano, Donald Trump sinalizou que novas ações armadas podem ocorrer em outros países da América Latina, indícios consistentes de fraude eleitoral. É aí que Lula vê risco de interferência dos Estados Unidos nas próximas eleições, a ponto de querer se reunir com Trump. Lula não está errado em ficar preocupado, mas é preciso entender o tipo de interferência em jogo. Não se trata de burlar o resultado ou impedir candidaturas de esquerda, e sim de pressionar por eleições efetivamente limpas, sem interferência do TSE a favor deste ou daquele candidato e com garantias de que as urnas eletrônicas não tenham escolha própria. Trump tem plena consciência de quem é o vagabundo que governa o Brasil. Meus amigos, irmãos e irmãs, tudo indica que o círculo está se fechando cada vez mais em torno do Lula e de quem caminha ao lado dele nesse projeto de poder. E agora o cenário internacional começa a pesar de verdade contra a esquerda brasileira, porque o Donald Trump ele surge como uma peça-chave nesse tabuleiro para dar um basta e colocar um ponto final em muita coisa que foi empurrada para debaixo do tapete nesses últimos anos aqui no Brasil. E é exatamente por isso que eu quero pedir a tua opinião. O que você acha de tudo isso? O que você acha do que está vindo à tona? Será que o Donald Trump vai influenciar nas eleições brasileiras em 2026? Comenta aqui abaixo, escreve o que você pensa de verdade, porque o debate aqui ele é muito importante, tá bom? Deixe o like para fortalecer o canal, se inscreva também e ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, nos grupos aí do teu celular e nas tuas redes sociais. E se você quer aprender a fazer uma renda extra de forma honesta, trabalhando pela internet, usando o teu celular, o Tom Dimas e a equipe dele está oferecendo um curso gratuito para te ensinar a vender online, tá? E pode ter certeza, o Tom Dimas e a equipe dele realmente entendem do assunto, tá? Você quer receber esse curso? Quer receber essa mentoria gratuita? Clica no link do primeiro comentário fixado logo abaixo e fala com o Tom Dimas e a sua equipe, tá bom? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Até o nosso próximo encontro e que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família poderosamente em nome do Senhor Jesus.